Nós falamos tem aqui, inclusive, que é mais uma morte em Santa Catarina por dengue. Já são 5 pessoas que morreram esse ano por dengue aqui no estado de Santa Catarina. E é uma preocupação, sabe por quê? Aqui na região da Amurel, 3 municípios são considerados infestados pelo mosquito Aedes aegypti, causador da dengue. São Imbituba, São Ligero e Tubarão. Este ano nós tivemos 2 casos confirmados aqui em Tubarão, 6 casos estão sendo investigados, 14 notificações e vários focos encontrados. De acordo com a bióloga Sabrina Fernandes Cardoso, da Regional de Saúde de Tubarão, a tendência é aumentar. A falta de cuidado da população é o fator principal para o aumento do número de casos de dengue. Segundo ela, dos 295 municípios de Santa Catarina, 154 são considerados infestados pelo mosquito. Agora, o que significa infestado ou infectado? Qual é o alerta à população? Por isso, nós fomos conversar com o coordenador do Programa de Endemias da Prefeitura de Tubarão, o Hélio de Oliveira Júnior, que falou conosco sobre o assunto. Ano passado nós terminamos com mais de 140 focos em Tubarão. Então, quando a gente fala na questão de infestação, é que alguns lugares aqui em Tubarão já estão com um grande número de focos. Então, um exemplo desses locais são o bairro de Oficinas e o bairro de Vila Esperança, que nós estamos com um grande número de focos nesses bairros. Então, nesse sentido, a gente considera que a cidade, que o município, ele está infestado. Na questão da doença, a transmissão, nós não tivemos, esse ano de 2024, transmissão viral pelo Aedes aegypti na questão da dengue. Então, ainda a princípio, esse de 2024, nós estamos ainda mais tranquilo, que não tivemos nenhuma transmissão. Quando a gente fala na questão ali que isso tende a piorar, isso com certeza a gente já está vendo lá na frente, a gente já está tendo uma visão já do que pode acontecer. Então, a gente tem que se preparar, as pessoas, tem que já se preparar para isso. Já vista que o estado inteiro, já está com uma situação bem grande do número tanto de focos do mosquito Aedes aegypti quanto a questão da transmissão da doença no estado. A princípio, ainda esse ano nós não temos em Tubarão, nós temos casos importados da doença, então a princípio nós estamos ainda nessa questão de transmissão, ainda entre aspas, tranquilo. E a gente sempre faz aquele alerta para a população que cada um é responsável por fazer a sua parte. Nós não temos como alcançar todas as comunidades de Tubarão fazendo ou seja limpeza ou vistoria em todas as localidades, em todas as casas e tal. Então o que acontece? As pessoas têm que cada um tomar o seu papel como cidadão na sociedade. Então cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que tentar chamar a atenção do seu vizinho, do seu familiar que está deixando algumas situações a desejar. E são coisas bem simples que a gente está sempre repetindo aqui, que é a questão de eliminar todo tipo de criadora de água. Eliminando todo tipo de criadora de água, nós vamos ter um número muito pequeno de focos em Tubarão e com isso a gente vai estar ficando, entre aspas, mais tranquilos, quanto à questão de transmissão. Se a gente não tiver o vetor em grande quantidade, nós teremos uma transmissão da doença muito menor aqui em Tubarão. Então isso também faz parte da nossa consciência, de nós tirarmos esses 10 minutinhos do nosso dia a dia para fazermos essa limpeza no nosso quintal, ter esse cuidado aí na questão da proliferação do Aedes aegypti. E realmente a questão agora desse calor tende a piorar a situação. Haja vista a questão do período de chuva, nesses finais de tarde, muitas vezes aí de calor intenso acaba chovendo. E aí essa situação que eu falo, comunidade, calor chegando, a questão das chuvas, e aí isso tudo é uma coisa cíclica. Então, como a chuva ela vem, e se nós tivermos com esses recipientes aí, esses locais que acumulam água, sem ter essa vistoria, esse cuidado aí da gente estar virando esses pratinhos, esses locais, colocando em lixo, esses copinhos, essas marmitas, essas coisas assim que ficam no tempo, com certeza vamos achar esses locais aí para poder estar se proliferando e aí aumentando muito mais a questão do risco de transmissão. Então, a gente solicita que a comunidade tome o seu papel, faça com a sua parte na questão de ter o cuidado e de também alertar e chamar a atenção das pessoas que estão próximas a ela. Olha, tá aí o alerta, então, feito pelo Hélio de Oliveira Júnior, ele que é ele é responsável, coordenador pelo programa do programa de endemias, coordenador do programa de endemias aqui em Tubarão. Então, responsabilidade é nossa, cada um tem que fazer a sua parte. Gente, esse problema da dengue é um problema nosso, não é da questão, não é prefeitura, não é governo do estado, não. Isso aí é falta de responsabilidade da população. Somos
somos nós que jogamos o lixo, somos nós que acumulamos lixo. Então é isso que a gente tem que evitar. Só vamos acabar com esse problema se cada um fizer a sua parte, como disse ele. Ô Vera, seguinte, lembrando que nos últimos 20 anos, 10.007 pessoas morreram vítimas da dengue no Brasil e mais de 16 milhões de casos prováveis da doença foram registrados segundo o Ministério da Saúde. Entre 2004 e 2023, o número de mortes saltou de 19 para 1.094, o que representa um aumento de 5.657%. São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com maior número de registros. Tá aí então, olha o alerta.